Primeiramente, eu sou Nayara Chagas. Segundamente, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Fenômenos Nadalógicos. Esse é o quadro Pensei, mas não falei. E hoje já começa de uma forma muito atípica. É raro, mas acontece. Brindando com cerveja. Esse é um fenômeno a ser estudado. Eu sou do vinho, todo mundo sabe, mas hoje eu estou brindando com a cerveja. Brindem comigo com o que vocês tiverem em mãos. Até uma curiosidade que não tem nada a ver com o tema, mas assim, eu bebo água, bebida alcoólica e café. Eu não bebo suco, então assim, bebidas pra mim, água, bebida alcoólica e café. Eu como fruta, mas eu não sou do suco, eu não sou do leite, do Toddy, da vitamina. Vitamina pode até ser que tenha alguma aí legal, de abacate, uma de banana bem cremosa, eu vou, mas só pra vocês me conhecerem mais um pouquinho. Nada a ver, assuntos aleatórios. Mas vamos lá. Eu pensei, mas não falei de hoje. Já entro com uma pergunta. Será que a gente ainda sabe brincar ou a gente só quer vencer? A pergunta talvez não seja como ganhar, mas seja se ainda sabe, se a gente ainda sabe brincar. Da onde vem essa reflexão? Da onde vem o pensei, mas não falei de hoje? Sabe aquelas máquinas de bichinho que tem aquele metal, aquela garra de metal que sobe, desce, gira e que promete tudo, mas não cumpre quase nada e que é muito difícil pegar o urso e quem pega é o vitorioso? Então, fiquei um tempo olhando para essa máquina e vendo uma criança brincando e os adultos em volta, pai, mãe, tio, avó, tentando pegar o urso para a criança, que a criança não conseguia, várias fichas a criança não conseguia, e o adulto tentando pegar para a criança. E aí eu comecei a perceber e a olhar para aquilo intrigado de como adultos se mobilizavam para aquela brincadeira gerar um troféu, um vencedor mesmo, assim, o quanto os adultos não aceitavam a criança não pegar aquele urso. E aí, uma pausa para esse assunto, só para dizer que não estou aqui julgando, nem colocando em xeque educação e nem falando mal, né, de nenhuma educação dos pais. Estou trazendo uma reflexão do quanto essa cultura da produtividade, do desempenho e do vencer e do conquistar e do querer poder traz essa noção que a brincadeira ela tem que ser útil. E o quanto está todo mundo imerso nisso, porque os pais que estão ali tentando, os pais, né, os familiares que estão ali tentando trazer esse urso para essa criança, eles não estão, porque eles não estão fazendo isso por falta de amor, eles estão fazendo isso por amor, eles não querem muitas vezes, né, é que trazendo a minha interpretação, não sei o que que eles querem, mas muitas vezes é não frustrar essa criança. E o que que a gente faz? Como a gente cuida, como a gente vive com o outro, se a gente não frustra, se a gente protege esse outro de qualquer frustração, de qualquer dor, de qualquer choro. Então, será que brincar não pode ser também um caminho do saber que a gente vai poder errar, que nem tudo é perfeito e que nem sempre a gente vai ganhar e que tá tudo bem assim também? E que o brincar não precisa de punição para o erro, que a gente pode até rir desse erro, mas é subversivo rir de algo numa cultura em que, como assim você não conseguiu? Como assim? Se você não conseguiu, porque você não tentou o suficiente. Se você tentar e se esforçar mais, você consegue. Então, fiquei pensando, a gente tem um vizinho com uma panelada, não sei se vai vir no áudio, que tá até me desconcentrando. Mas enfim, voltando. E aí, olhando para aquela cena, eu fiquei pensando no quanto é importante o ganhar e talvez não brincar, e no quanto a gente às vezes protege quem a gente ama de sofrer e de se frustrar, mas também se protege de se frustrar e de sofrer com o sofrimento de quem a gente ama. E aí eu vou trazer duas situações para linkar e para relacionar um pouquinho a essa história do urso, que uma é de uma pessoa que me fala assim: "Nayara, o meu filho, ele torce para um determinado time, e esse time, ele perde muito, e eu falei com meu filho: "Eu não tô aguentando ver mais ele sofrer, ele chora, ele fica durante a semana mal com aquela perda". E aí eu falei com ele que esse time tá de férias.
para ele não sofrer mais com isso. E ele veio num tom de conversando e perguntando o que que eu acho. Eu falei: "Olha, você perguntou o que eu acho, eu vou falar, eu acho que você não está protegendo o seu filho, eu acho que você está se protegendo. Eu acho que a gente, como adulto, precisa olhar para o que a gente está fazendo também e lidar com o que é essa frustração, o que é esse mal-estar de perder para gente. Como a gente lida com o sofrimento, como a gente lida com o choro, como a gente lida com os silêncios. Amar também é acolher quando o outro não consegue. É não querer sanar o choro a qualquer custo, mas é acolher o choro, é silenciar junto, é falar: "É isso, a gente vai perder também e vamos lá, você está aqui junto comigo, eu estou junto com você. Você não é menos porque você perdeu, e você também não é mais porque você ganhou. Isso é uma questão de momento". E às vezes é difícil falar isso com uma criança e aceitar o choro de uma criança, porque a gente acha que a criança não pode sofrer. Mas essa criança, ela vai ser adulto, e como que ela vai lidar com as perdas, com as frustrações e com o que dá errado na vida e com as garras de metal lá que não pegam, né, que a vida às vezes a gente não consegue agarrar, as coisas escorrem pelas nossas mãos. Como que eu vou lidar com isso se eu sempre tiver alguém para agarrar esse urso para mim, se eu sempre tiver alguém para ganhar para mim quando eu não conseguia, se eu sempre tiver alguém para, sei lá, ir ali num camelô, numa loja comprar urso que eu não consegui para compensar. Sempre teve alguém para me mostrar que eu não podia errar, mas que se eu errasse, podia ser compensado esse erro, e que a busca pela perfeição é o único caminho, que a imperfeição ela tem que ser escondida. E que só um pode ganhar, gente. Em muitas competições só tem um ganhador. E aí esse que é o ganhador, ele vai ser melhor que os outros. É isso que a nossa cultura ensina, é isso que sem querer a gente acaba também passando para as nossas crianças. Então esse foi um assunto do bichinho, né, que eu trouxe aqui para a gente abrir essa conversa. Tem essa questão do time, né, que ele falou. Eu falo que o time tá de férias. Eu falei: "Ó, você tá se protegendo de sofrer. Será que você conversar com ele e que é isso, foi o time que você escolheu, esse time agora tá perdendo e vamos lidar com isso. Ah, mas ele é muito novo ou ele tem alguma questão, né, às vezes ele tem aí um transtorno, ele tem um autismo". É isso, mas ele é um ser humano em construção e que vai precisar lidar com a perda. E que cuidar sem dominar, proteger sem controlar, porque você pode proteger, porque proteger também pode ser acolher na frustração e no erro com carinho, mostrar que ele vai continuar sendo a mesma pessoa amada se ele errar. E aí daí eu já vou para um outro link, para uma outra situação de uma pessoa que sempre se sentiu, eh, muito mal por errar, que sempre buscou perfeição, que quando errava se sentia a pior pessoa, então nem tentava por não errar, sempre se sentiu diferente, não era padrão ali das outras crianças, cresceu assim, e quando ele chega na faculdade, ele vive uma situação num grupo, que teve um grupo lá de trabalho, ele vive uma situação que ele comandava esse grupo, ele era o líder do grupo e ele errou. Ele cometeu um erro. Não vou adentrar aqui muito para não ficar tão longo o episódio. E ele errou. O que que aconteceu quando ele errou? Ele se sentiu mal e quis fugir. Só que ele falou com uma das pessoas do grupo que ele tinha mais intimidade, né. "Poxa, nem quero ir, não sei como lidar com isso, tal". Todas as pessoas, essa pessoa passou para outras pessoas, eles acolheram essa pessoa dizendo: "Não, calma aí, se você errou, todo mundo errou junto, porque você tá com a gente tá com você, a gente é uma equipe, vamos embora, vamos no erro mesmo, vamos dar um jeito nisso e vamos mostrar que todo mundo errou junto". E todo mundo segurou essa onda com ele. Quando todo mundo segurou essa onda com ele, o que que ele refletiu ali? Para além, as pessoas não tinham a noção do que elas estavam mostrando para ele ali, e do quanto também ele estava aberto para perceber isso naquele momento, né. Que ele podia errar, e que mesmo ele errando, as pessoas estariam com ele, que ele não ia deixar de ser amado, porque ele errou. Ele não ia deixar de ser a pessoa que ele é, porque ele errou. Então ele entendeu que tudo bem eu errar, eu tô aqui, as pessoas continuam comigo, nada aconteceu. Então, percebam, né, o quanto são coisas às vezes tão pequenas, mas que vão construindo a nossa imagem do que é viver nessa sociedade em que a gente vive numa competição, numa comparação eterna. E essa ideia do querer é poder é tão cruel, ela parece inofensiva, até a gente perceber o quanto ela é cruel.
o quanto ela traz aquela ideia da meritocracia, aquela ideia de que se você não conseguiu é porque você não é bom o suficiente, porque as outras pessoas conseguem. Ah, Nayara, mas você tá trazendo isso pra brincadeira do ursinho? Caramba, nada a ver. Então, tá, pode não ter nada a ver, mesmo. Pode ali aquela brincadeira, eu não sei o que aquilo vai significar para aquela pessoa que está vivendo. Mas eu estou trazendo numa reflexão do quanto a criança ela aprende no brincar, no lúdico. Depois que a gente cresce, vira jogo, né? Não é mais brincadeira. E aí eu trago também isso. Será que a gente desaprende o que é brincar? Ou será que pior que isso, a gente ensina para a criança que o brincar é só sobre vencer, porque a gente não sabe perder, e entende que perder é algo que tem que ser totalmente repudiado? E o que é ganhar? E quem que aprende só ganhando? E aí, será que pra gente ficou mais importante pegar esse urso do que viver a experiência do brincar? Do que conseguir rir ali quando não conseguiu pegar o urso e sair inteiro? Será que mostrar para a criança que a qualquer custo ela precisa pegar esse urso, né? Mostrar que ela tem que sempre ser perfeita e que o brincar ele só faz sentido se você ganhar e se for útil? E aí a brincadeira vira um teste, vira uma meta, vira algo a ser conquistado e não só uma brincadeira sem nenhum fim, simplesmente para presenciar aquele momento, viver. E nesse dia do urso eu fiquei bem impactada, porque as crianças elas pediam dinheiro para ficha a todo momento, e elas não tinham fim também ali. Enquanto elas não ganhassem o urso, elas não paravam, e os adultos incentivavam, porque não eram mais as crianças que estavam tentando pegar o urso, eram os adultos. Então virou uma competição em que o adulto tinha que conseguir. E aí a criança começa a chorar. Será que ela começa a chorar porque ela queria muito o urso ou porque ela está frustrada percebendo que ninguém está conseguindo o que achavam que tinha que conseguir? Porque está todo mundo numa atmosfera preso em algo que é só uma brincadeira. Nayara envolve dinheiro, sim, mas se vocês assumem, né, o risco de brincar numa brincadeira que tem uma ficha que paga um valor, a gente vai estar bancando o risco de perder esse valor. Isso também é sobre perder. Então, assim, a sociedade do desempenho, acho que tem muita coisa para falar aqui, mas hoje eu queria fazer mesmo um episódio breve, só para deixar essa pergunta do será que a gente sabe perder? E será que tentar proteger o outro de se frustrar, sendo esse outro filho, amigo, namorado, mãe, é amar? É amar com honestidade, com cuidado, com até com sinceridade com você mesmo, sabe? Porque o que você faz, até onde você vai para o outro não sofrer? E será que você consegue? Até quando? Será que quando você está tentando proteger o seu filho de alguma dor, de alguma tristeza, de alguma decepção, frustração, você está ajudando ele a criar recursos, a criar habilidades? Ou será que você está até subestimando a capacidade dele de conseguir se conhecer a partir disso? E não é romantizando o sofrimento, mas a gente se conhece a partir dessas dores, dessas perdas também. A gente consegue perceber que naquele momento aquele outro foi melhor que eu. Naquele momento, isso não quer dizer que ele é melhor que eu na vida, que ninguém é melhor que ninguém. Quer dizer que naquele momento, naquele jogo, naquela competição, ele foi melhor. E isso os atletas têm muito, né, do saber perder e não justificar, de entender que o outro foi melhor naquele momento, por mais que eles estejam mal. Claro que a gente vai ser afetada por perder. E até criança ali que chora por ter perdido, por não ter conseguido ganhar, ela precisa viver aquele choro. E é difícil sustentar o choro do outro quando a gente não consegue sustentar a nossa própria tristeza. Quando a gente não consegue ouvir o nosso próprio choro, o nosso próprio silêncio. Por isso que as pessoas que lidam melhor com a dor do outro, é porque elas lidam melhor com a sua própria dor. Então elas conseguem silenciar e não querem abafar a qualquer custo. Presenciei já várias cenas de pais tentando manipular um jogo para a criança ganhar, para ela não chorar. Até quando? E o que que você está ensinando a esse ser? Será que ele não está vendo que está manipulando? Será que ele não está entendendo que vale tudo só para ganhar? Então é isso, gente. Pensei e agora eu falei. Esse papo é sempre com muito afeto, vai muito naquele caminho, mais uma vez, do deixa pra lá no eu preciso dizer.
Acho que sempre abre uma reflexão, esse encontro é para isso, não é um julgamento, é uma reflexão, não são só palavras vazias. Eu vou ficar muito feliz se eu tocar aí o coração de alguém, o pensamento de alguém e falar: "Caramba, isso faz sentido", ou "Não, isso não faz sentido", mas trazer também um outro argumento. Eu acho que esse papo aqui é para isso. Então, muito obrigada pela companhia de hoje. Vamos brincar leve, rir, chorar, desistir, recomeçar, frustrar, ganhar às vezes também. Isso faz parte do viver. Nem sempre as garras de metal lá vão pegar os ursinhos, como nem sempre a nossa garra vai pegar a vida e controlar da forma que a gente quer. Faz parte. Isso é viver. Bora?